E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e aqui na minha mão uma questão do Enem 2023. Vejam só, carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas dessa população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde da atenção básica. Secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas. E terciária, atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrada na doença. Ou seja, não há, na prática, uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade à saúde do idoso. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. Vejam só, uma carta aberta, um gênero, né? A carta aberta é um gênero do discurso, ela tem muito esse papel de um grupo ou de uma pessoa manifestar abertamente, como o próprio nome está dizendo, seu posicionamento a respeito de algum acontecimento, algum fato, algo que a envolva mesmo. No caso, há muitos grupos sociais, né, da sociedade organizada, grupo dos músicos, ou nesse caso aqui, um grupo de médicos que manda uma carta aberta, que publica uma carta aberta, manifestando algum olhar, alguma análise sobre um fato social. Nesse caso aqui, a saúde dos idosos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de cara é o vocativo que foi empregado no início do texto. Prezados cidadãos e cidadãs. Não se está dizendo que é um grupo específico. Quando eles colocam cidadãos e cidadãs, eles estão dizendo que a carta aberta é para todos. E isso vai determinar em grande parte essa questão. O enunciado é um dos menores, eu acho, da história do Enem. O objetivo desse texto é... Qual o objetivo do texto? Então, qual o objetivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia com esse texto? Alternativa A, sensibilizar o idoso. Não, gente. Sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde, né? Não é um texto dizendo como os idosos devem se cuidar e que ele deve se cuidar, gente. Até porque o texto não tem essa especificidade para o idoso enquanto vocativo, né? Cidadãos e cidadãs. Não é sensibilizar o idoso, é sensibilizar sobre o idoso e sua saúde. Né? O texto não aponta especificamente para o idoso, é uma questão de direcionamento enunciativo, né? Para quem o texto está sendo colocado. O objetivo do texto tem muito a ver com esse direcionamento. Então, a alternativa A não é verdadeira. Alternativa B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. Embora dentro do texto tenha se feito aqui uma menção a eles, esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores, há ali um toque para eles. Mas vejam, gente, o objetivo do texto não é se direcionar a eles. Não é se direcionar a eles. Se assim o fosse, nós teríamos um vocativo colocando senhores governantes lá em cima do texto. O vocativo é aquele termo utilizado para demonstrar para quem a mensagem está sendo dirigida. Não é? Alertar os governantes, não. Apresentar à sociedade, né, como a gente vai ver na alternativa correta, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso, não, gente, embora tenha sido citado, quando se vê o todo da mensagem, o texto não tem esse viés especificamente político aos governantes. Alternativa C, divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Talvez se fosse uma revista científica ou a história
dessa sociedade, nós teríamos isso. Alternativa C dá uma impressão de que o objetivo do texto é meio que de autopromoção da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Não é de autopromoção. Eles não estão falando da história deles, eles não estão falando o que eles descobriram, o que eles pesquisam. O texto não é sobre isso. Embora eles sejam os enunciadores, o texto não faz essa autoavaliação do enunciador de si mesmo. O texto trata de um problema social e o evidencia para a sociedade, cidadãos e cidadãs a respeito da saúde, do atendimento de saúde no Brasil ao idoso. Então, a alternativa C não é verdadeira. Alternativa D, informar o setor público sobre o processo da legislação destinada à população idosa. Também não é verdadeira, gente. O texto não trata de informar o setor público. Olhem para o enunciado. A chave, gente, está ali no vocativo cidadãos e cidadãs. Né? De informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa, legislação, na verdade, ao atendimento médico que o texto traz. Não é? Então, também, ele foge ali ao objetivo central do texto. E a alternativa E, gente, traz chamar a atenção da população, cidadãos e cidadãs da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso, e é isso mesmo. Quando se fala ali do atendimento primário, secundário, terciário, das deficiências, vai se evidenciando isso para os brasileiros, para as brasileiras. Vejam a situação da saúde do nosso país, do seu país, cidadãos e cidadãs. Então, o objetivo do texto se direciona para esse público, para esses enunciadores. A alternativa é a verdadeira, gente. A alternativa é a verdadeira. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.